Volta com o nosso Happy Hour. Graças a Deus, ninguém na roda com dor de cabeça, mas muita gente com dor de cabeça nos assistindo. Vamos colocar mais uma na roda? Vamos colocar. Aliás, ela não tá com dor de cabeça, porque ela tá animadinha, né? Ela tá bem animada, né? A gente testou com ela aqui no intervalo, ainda bem. Fernanda Rocha, bem-vinda ao Happy Hour. Fernanda tá falando com a gente através do webcam lá de Sorocaba. Fernanda, conta sua história pra gente. Bem, eu sofro quase diariamente de dor de cabeça, desde os 14 anos. E assim, até então, eu sempre passei por oftalmo, passei por dentista, pensando que seria problema de ATM, que eu fiquei sabendo que é muito comum da dor de cabeça. E passei por ginecologista, achando que seria pílula anticoncepcional. E passei até por um otorrino, cheguei a fazer uma cirurgia de desvio de septo, achando que isso ajudaria e não resolveu. E depois de um tempo, a minha mãe chegou a ter um aneurisma. E a minha dor de cabeça sempre constante. E hoje eu estou muito preocupada com isso, com as minhas dores de cabeça, que eu tenho cerca de 4, 5 vezes por semana. Caramba. Raramente uma semana chega 2 vezes. E eu tenho até uma consulta marcada com o neuro semana que vem, porque semana passada eu vomitei, assim, passei muito mal de dor de cabeça e eu fiquei assim, muito preocupada com isso. Então, assim, eu não sei mais o que eu ocorro, para onde eu procuro ajuda, porque assim, só de falar na palavra dor de cabeça já me dá um certo desconforto. Tipo, hoje você já teve dor de cabeça? Hoje tive de manhã. E engraçado assim, que até meu marido, ele ainda fala, dorme um pouco. Quando eu durmo, eu acordo com uma dor de cabeça terrível. Eu até estava vendo no programa o doutor falar que a luz incomoda. Para mim, se eu ficar num ambiente com luz apagada, já me incomoda. Se eu deitar, parece que já dá uma pressão na minha cabeça, me incomoda. Eu tenho que estar fazendo alguma atividade lentamente para, entre aspas, aliviar. E esse fato da minha mãe ter tido um aneurisma, e ela tinha os mesmos sintomas que eu, na minha idade, me preocupa muito. Eu já cheguei até a fazer uma ressonância, mas não diagnosticou nada. Mas hoje, eu com 30 anos, eu já procuro cuidar mais disso. E com filhos, né? Que você falou pra mim ainda agora, no intervalo, que você tinha os filhinhos, né? Eu tenho uma filha. Ou seja, não pode ter dor de cabeça cuidando de criança. E engraçado que durante a minha gravidez, foi o período da minha vida que eu tive menos dor de cabeça. Em 9 meses, se eu falar que eu tive 6 dor de cabeça, foi o suficiente. Agora, perguntinha para encerrar rapidinho. Não fala marca, mas você é do tipo que fica tomando remédio para dor de cabeça, daqueles que você compra qualquer um na farmácia? Sempre o mesmo ou você vai trocando? Então, até uma pergunta que eu queria fazer. Se em determinado período a gente toma um determinado tipo de remédio, se com o tempo prolongado desse uso, para o efeito, porque comigo já aconteceu isso. Eu tomo X remédio por um período. Aí chega um tempo, é igual bala, chupar bala. Aí depois eu mudo para outro, aí faz o efeito, aí depois para. E eu vou assim. Então, vamos te responder. Ótimo, muito Fernanda, obrigada. Obrigadão. Beijo. Adorei, beijo. Valeu. Prato cheio essa, né? Porque ela foi em vários médicos, menos no neuro, né? Reparou? Mas isso é comum. O caso dela é bem rico. Acho que dá para ilustrar bastante coisa do que a gente está comentando. Provavelmente ela tem uma cefaleia primária, quer dizer, ela é a dor de cabeça. Pelo tempo que ela tem de história, ela não tem outra doença causando a dor. E ela tem, pelo que a gente imagina, uma cefaleia, o que a gente chama de uma enxaqueca crônica. A enxaqueca crônica é uma complicação da enxaqueca. A gente dá esse nome para aquelas pessoas que têm dor mais do que 15 dias por mês. Tá? Então, vários fatores podem influenciar a cronificação. Existe desde a tendência hereditária a essa cronificação. Hoje a gente sabe... Mas aquele aneurisma da mãe é motivo de preocupação? Não. Não, né? A enxaqueca... Boa notícia, Fernanda. Hoje a gente sabe que a enxaqueca é uma doença progressiva. Que se a gente não interromper o processo, ela vai se tornando cada vez mais intensa e cada vez mais frequente. Então a gente precisa parar, precisa interromper esse processo. Outras coisas podem influenciar, como o abuso de analgésico, que provavelmente está contribuindo para essa cronificação. Fatores da esfera emocional também comumente contribuem para essa cronificação. Então, o que a gente te aconselha? Claro, procurar um neurologista, procurar um especialista. Segundo, interromper o uso de analgésicos. Você está proibido.
tomar analgésico. A partir de hoje. Inicial... Bota a batata, bota o gelo, mas não toma analgésico, é isso? Isso, é exatamente isso. É verdade, eu faria. Mudar algumas coisas na qualidade de vida, no estilo de vida. Então, começar atividade física regular, principalmente aeróbica, fundamental no tratamento desse tipo. Procurar identificar os fatores desencadeantes, então tentar evitá-los. Tá? E iniciar o tratamento medicamentoso, que é o tratamento farmacológico. De verdade, com o médico, esse Isso, neuro. o tratamento profilático, porque o tratamento preventivo ele vai tentar corrigir os defeitos bioquímicos que nós temos no cérebro. Não é com remédio para dor, é com remédio para evitar a dor. Diz que anti-ansiolíticos são usados no tratamento? Não, os 3 grandes grupos que nós utilizamos para o tratamento profilático da enxaqueca são os beta-bloqueadores, que são medicamentos também utilizados para pressão arterial, para arritmia cardíaca. Os antidepressivos, tá, também a gente usa, e os anticonvulsivantes, que são os antiepiléticos. Tá? Então, são os 3 grandes grupos de medicamentos. Claro que existem outros que a gente usa com uma menor frequência, mas para o caso dela, provavelmente nós vamos associar 2 drogas desses grupos aí. Isso agora no meio do caminho falou de que não adiantava tomografia, não adiantava ressonância magnética, não adiantava... Existe algum tipo de exame que se faça com relação à dor de cabeça ou vai ser o papo? Não, o tratamento, o diagnóstico é clínico. Claro que existem alguns casos, por exemplo, ela começou de um mês para cá, começou a ter dor diária. Houve uma mudança no padrão de dor. Algum sinal de alerta, por exemplo, essa foi a pior dor que eu já tive na vida. A minha dor vem associada a febre, aí fraqueza. Vai fazer um exame. Claro, aí nós temos que correr atrás da cefaleia secundária, tentando procurar uma outra causa para a dor. Ângela, você fez aqui, né, toxina botulímica, na verdade, que a gente Botox, conhece, não sabia que podia usar para dor de cabeça. Tem várias cabeça. indicações, né? Inclusive as indicações do Botox começaram na neurologia. As primeiras indicações começaram na neurologia, para blefaroespasmo, que as pessoas que eu ouvi falar também para quem tem aquele problema de sudorese excessiva na mão, também é outra indicação. no pé, você põe Botox. Mas a espasticidade, que aqueles pacientes têm sequela de AVC, então a gente, de derrame, né? Aplica a toxina. A gente aplica a toxina para melhorar. E na dor de cabeça, onde é que aplica? Na dor de cabeça a gente aplica na cabeça mesmo. Elementar, Astrid. Tem os resultados com a toxina botulínica foram muito conflitantes. Inclusive chegou uma época que ela, nessa década mesmo, ela chegou a ser meio até que desacreditada no tratamento da enxaqueca. Só que trabalhos recentes têm mostrado que ela funciona muito melhor naqueles pacientes que têm a dor de cabeça de dentro para fora, que a cefaleia em aperto. Então a gente chama de imploding headache, né? Então vai de fora para dentro. E funciona mal naqueles pacientes com dor explosiva, que é a dor tipo pressão, de dentro para fora. Então tem alguns trabalhos, 2 ou 3 trabalhos mostrando que o resultado é muito melhor, que 80% dos pacientes com cefaleia em aperto respondem bem. E só 20% dos pacientes com cefaleia tipo pressão respondem à toxina. Então a gente vai, com isso, você vai melhorando a indicação da toxina botulínica na enxaqueca. Por que mulher tem mais, hein? Aliás, espera aí, antes disso, a gente quando falou de hereditário, eu pensei em te perguntar, Ângela, você tem filhas? Tem. Com dor de cabeça também? Ela tem reclamado ultimamente, mas por causa do estresse. E a sua mãe? Acredito. A minha mãe foi aquela que usou as batatinhas então, por longos e longos anos. Você comprova a hereditariedade. Agora, por que mulher tem mais, hein? Por causa dos hormônios. Só porque a gente menstrua. Só para ilustrar um pouco isso, você pegar na infância, antes da menarca, da primeira menstruação, a relação é de 1 para 1, de um menino para uma menina. Aí depois passa a mais ou menos 3 para 1. São 3 meninas ou 3 mulheres para um homem. E a dor de cabeça costuma melhorar na gravidez, a Fernanda falou isso, e 2/3 das mulheres melhoram, a dor desaparece na menopausa. E existe a dor menstrual que mora... Foi o seu caso, Ângela. Você está dentro de 1/3. Uhul, Ângela. Agora, e a dor menstrual, que ilustra isso também, exatamente pela queda do estrógeno. Então, é o estrógeno que é responsável, a queda dos níveis de estrógeno, que é o responsável pela dor menstrual. Coisa que